Olá a todos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às propriedades dos radicais. Hoje nós iremos trabalhar a propriedade 3, a 4 e a 5. A propriedade 3, ela trabalha com o quê? Com uma raiz dentro de uma outra raiz. Tá vendo aqui? Eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz. Todas as vezes que isso aqui acontecer, eu vou estar multiplicando os dois índices, certo? Então, vamos fazer exemplos. Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho um índice. E aqui eu tenho outro índice. O que que diz a regra? Você vai colocar tudo isso aqui numa raiz só. Você vai reduzir todas as raízes dentro de uma só, e você vai estar multiplicando os índices. 3 vezes 2, certo? Eu posso estar resolvendo essa raiz aqui? Sim. Como é que a gente calcula uma raiz sexta de 64? Eu posso estar terminando. 64... fatorando, dá por 2 que dá 32, dá por 2 que dá 16, dá por 2 que dá 8, dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1. 64 dá 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Aí eu vou aqui e coloco 2 elevado a sexta. Nesse final aqui, eu vou já estar utilizando a primeira propriedade, certo? Que aqui no caso vai ser igual a 2. Então, aqui eu tenho a terceira propriedade, onde você multiplica, onde você tem uma raiz dentro de uma outra raiz. E daí você vai reduzir essas raízes aqui em uma só. Como? Multiplicando os índices, né? Você vai multiplicar os índices, transformando o que era duas raízes em uma só, certo? E depois eu posso estar, de repente, calculando. Nesse caso aqui, eu utilizei, ó, a primeira propriedade aqui. A partir daqui é a primeira propriedade, ok? Então, só para reforçar mais ainda o exercício, a terceira propriedade, nós vamos fazer esses seguintes cálculos aqui, ó. Nós vamos estar calculando o exercício 5 da página 40. Vamos fazer o 5, certo? Eu tenho aqui duas situações já estudadas em videoaulas, né? Duas situações que já trabalhamos e que vamos estar utilizando para resolver essa questão aqui, ó. Presta atenção, como que eu vou estar calculando essa atividade aqui? Isso aqui é um 6, certo? Observe que aqui eu tenho duas igualdades. Eu tenho essa igualdade aqui, ó, é igual a essa. Mas para eu fazer esse cálculo, eu preciso utilizar as propriedades dos radicais. Aqui, o que eu vou estar utilizando? Eu tenho duas raízes, uma raiz dentro da outra, onde eu vou estar utilizando a terceira propriedade. Eu vou pegar o x e vou multiplicar por 6, onde vai ficar 6x. Aqui vai ficar 10, né? E aqui desse outro lado eu vou ter só repetir, certo? Tá vendo essas duas raízes? Eu multipliquei x vezes 6, onde ficou 6x, né? Transformei o que era uma raiz dentro da outra em uma só. E aqui eu só repeti. O que nós vamos estar fazendo aqui agora? Eu tô afirmando para você que essa
essa raiz aqui é igual a essa raiz, não é isso? Como eu estou afirmando, eu posso dizer claramente que esse índice aqui é igual a esse índice, não é? Se essa raiz é igual a essa, tá vendo? Então, eu pego 6x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 6, tá certo? 6x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4, certo? Do mesmo jeito que eu fiz essa questão aqui, você pode estar fazendo... Eu fiz a letra A e vocês em casa vão estar tentando responder a letra B, certo? Aqui eu utilizei a terceira propriedade, onde eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz. Eu multipliquei os índices, que deu 6x. Aqui eu só repeti. Como aqui eu tenho duas raízes que eu estou afirmando que são iguais, eu peguei os dois índices e disse que são iguais, né? Que é uma igualdade de raízes. Eu calculei aqui o índice que estava faltando aqui, já que eu estou dizendo que essas duas raízes são iguais. Se eu multiplicar o 6 vezes o 4, que foi a resposta que eu achei, vai dar 24, certo? Então, terceira propriedade é uma raiz dentro de uma outra raiz. Vamos lá? Vamos apresentar para vocês agora a quarta propriedade. O que diz a quarta propriedade? Vamos lá? Quarta propriedade. O que diz a quarta propriedade? Quarta propriedade, ela trabalha com multiplicação de dois números diferentes elevado ao mesmo índice. Na quarta propriedade, você simplesmente separa, já que são dois números diferentes, cada número vai ficar com o seu índice. No caso, o A vai ficar com o índice dele e o B vai ficar com o índice dele, ó. Separei. Simplesmente fiz isso. E às vezes, em algumas situações que aparecem desta forma aqui, o ideal é você separar para facilitar o cálculo dentro dos radicais, ok? Utilizando a quarta propriedade, que é só você separar cada número com o seu índice, nós vamos estar fazendo o exercício 7, certo? Só para reforçar, nós vamos estar fazendo o exercício de número 7, lá na página 40, certo? Nós estamos trabalhando os exercícios da página 40. E o 7 diz assim: escreva como um produto de radicais, certo? Eu tenho aqui um produto de radicais, tá vendo? Eu tenho um produto de radicais. Como que eu vou estar resolvendo esse radical aqui, ó? São radicais diferentes. Como é que eu resolvo? Eu simplesmente vou só separar. Às vezes, em algumas situações facilita, né? Em outras, simplesmente fica mais fácil para você resolver junto. Outros você tem que separar para facilitar o cálculo, certo? Isso aqui é a letra A. Nós vamos estar fazendo agora a letra B. O que diz a letra B? A letra B diz assim, ó, raiz cúbica de AX. Já que eu quero utilizar a quarta propriedade simplesmente você separa. Cada um com o seu, né? Às vezes é mais fácil você calcular aqui direto, às vezes separando fica mais fácil para você resolver os radicais, certo? E por último, nós vamos trabalhar vamos mostrar agora, vamos fazer alguns exemplos da quinta propriedade, a quinta propriedade, certo? A quinta propriedade, ela trabalha com fração. Presta atenção aqui, ó. A fração dentro de uma raiz. Como que eu trabalho a fração dentro de uma raiz? Tá vendo aqui? É uma fração dentro de uma raiz.
Eu posso simplesmente estar fazendo como anterior, o numerador, que aqui no caso, todo mundo sabe que uma fração é uma divisão, correto? Então, aqui, ó, eu tenho uma divisão de A e B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente separar o A com seu índice e o B com seu índice. Lembra que na multiplicação eu também fiz essa separação? Ó, só que aqui é multiplicação. Eu separei o A com o seu índice e o X com o seu índice. E aqui eu tenho uma raiz de fração, né? Eu tenho uma divisão, no caso, de A e B, certo? O que eu faço? Eu só separo o A com o seu índice e o B com o seu índice, certo? Então, essa é a nossa quinta propriedade, que a gente também vai estar utilizando a quinta propriedade na resolução de algumas atividades que virão no decorrer do conteúdo de radicais. Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima videoaula.